Capítulo 7. Convite. O prefeito Jang, que desceu do topo da árvore, olhou para Mumu com o rosto ligeiramente duro. Ele também ouviu todas as histórias dos outros oficiais enquanto ia informar os dois do seu final de exílio. Foi dito que o Yupkyun adotou um filho, mas ele tinha 17 anos. E sua força, que era muito alta para sua idade, não era considerada no âmbito das pessoas comuns. No entanto, ele nunca pensou que o garoto seria capaz de saltar para essa altura com pura força física. Nisso, precisamente no lugar, ele pulou, sem a ajuda de mais ninguém. Quão absurdo foi? O prefeito Jang perguntou com uma voz calma. Como você fez isso? Eu pulei o mais alto que pude. Não. Não que isso o quê? Você também pode fazer isso se treinar o sólio que forma o abdômen, o gastrocnêmio e o tríceps atrás das canelas. Tríceps? O povo Morin tinha uma compreensão profunda do corpo humano. No entanto, foi baseado em nervos, pulso e fluxo. Claro, ele sabia sobre os músculos básicos, mas esse garoto parecia saber tudo sobre músculos em detalhes. Treinamento. Ele fez bem. Mas pular tão alto algo que se pode fazer treinando? Era realmente possível? O prefeito Jang, que começou a ficar confuso, perguntou com cuidado e cautela a Mumu. Mumu, posso, por favor, tocar sua perna uma vez? Isso é desagradável. Este senhor está apenas fazendo isso para verificar o quanto você treinou esses músculos. Mumu olhou para ele com olhos desconfiados. Mumu, que olhou para ele por um momento, abriu a boca. Tocar é estranho, mas posso te mostrar. Ele casualmente enrolou suas calças largas, e então mostrou seus músculos meticulosamente treinados para ele. Oh, Mumu, olhe para suas pernas. Meu Deus, isso é tudo músculo? Como você treinou para construir músculos assim? Os oficiais ficaram chocados com o que viram. O prefeito Jang estava sem palavras. Ele sabia que o garoto treinava muito, mas isso estava além do bom senso. Esse garoto treinou tanto sozinho? Ele sabia que Mumu estava no exílio desde criança. E tudo que ele aprendeu foi com seu pai e o Yupkyun. Mas não havia como um estudioso ter ensinado isso. Nenhum estudioso do mundo ensinaria seus filhos a treinar seus músculos. Fazer tudo isso com pura força bruta. Os olhos do prefeito Jang mudaram. Mesmo que fosse um pouco tarde para aprender o cultivo interno de energia, parecia que havia uma possibilidade de aprimorar as artes marciais se o corpo fosse tão excelente quanto o de Mumu. Depois de deixar Morin para se tornar um oficial, ele nunca teve tal desejo. O prefeito Jang, que estava lutando lá dentro, olhou para Mumu e perguntou com um sorriso gentil. Mumu, você sabe o que é falha não humana? Sim, meu pai me ensinou. Não deveria ser a ausência de qualidades não humanas? Sim, não se deve passar seus ensinamentos ou talentos para alguém que não possui características humanas. E não deve permitir que talento ou conhecimento prevaleçam sobre a virtude. Certo. Para este senhor, nosso Mumu é um filho muito filial e tem uma personalidade clara. Mumu coçou a cabeça como se estivesse envergonhado pelo elogio. Ele tinha muitos aspectos ingênuos como cresceu com o pai nas montanhas. Pelo que ouvi antes, parece que você está interessado em artes marciais. Faz muito tempo que este senhor decidiu não aceitar um discípulo que não tem espírito e virtude. Mas parece que nossa Mumu é diferente. Então, se Mumu quer aprender artes marciais, este senhor vai te ensinar, mas você precisa se tornar meu discípulo. Obrigado por isso. Mas está tudo bem. Certo. Para ser meu discípulo, o quê? Ele está bem? Ele pensou que Mumu ficaria feliz em ser seu discípulo. Mas ele falou com o rosto não interessado e até acenou com a mão. Por um momento, o prefeito Jang ficou perturbado. Ele o convidou para se tornar seu discípulo na frente dos outros oficiais, e ele foi rejeitado imediatamente? Franzindo a testa, ele perguntou. Você não quer aprender artes marciais? Não, eu só estava curioso. Curioso? Sim, isso mesmo, e agora eu acho que seria mais divertido apenas treinar meu corpo. Com as palavras de Mumu, o prefeito Jang bufou. O garoto parecia estar mal entendido. Artes marciais, também, eram um exercício para treinar o corpo. As artes marciais são exercícios que treinam a mente e o corpo, mas foi concebido como um método eficaz para subjugar e matar inimigos enquanto se protege. Talvez ele devesse avisar o garoto. Mumu, você parece estar equivocado. Equivocado? Sim, artes marciais não é apenas treinar a mente e o corpo. Mumu perguntou, intrigado. Então, o prefeito Jang achou que Mumu estava interessado, então se levantou. Pode-se dizer que as artes marciais são praticadas para se tornarem fortes.
Para se tornar forte? Isso mesmo. Por exemplo, assim. O prefeito Zhang tirou a espada da cintura e continuou falando. A prática de treinar e empunhar a espada desenvolveu-se para lidar efetivamente com o inimigo, e para isso inúmeras técnicas e estilos de espada nasceram. Com essas palavras, ele balançou a espada para se exibir. Um garoto dessa idade não estaria morrendo de vontade de segurar algo que o faria parecer legal? Se ele mostrasse sua esgrima de primeira classe, a opinião de Mumu poderia mudar. Ele mostrou a técnica mais colorida e brilhante que conhecia. Ele pulou no ar e girou sua espada em várias direções. Era algo chamado motim para voltar ao céu. Quando foi feito, todos os oficiais reunidos em torno bateram palmas e aplaudiu. Foi uma exibição muito agradável aos olhos das pessoas comuns. Você sente a vontade de aprender agora? Ele olhou para Mumu. Mumu também estava batendo palmas com olhos cintilantes. Na verdade, ele gostou. Ele se aproximou de Mumu e disse: Como foi isso? Você gostaria de aprender isso agora? Não, eu não acho que eu vou ser capaz de aprender esse tipo de coisa com a minha forma. Por que ele estava se recusando? O prefeito Zhang estava lentamente ficando frustrado. Tais oportunidades não vieram tão facilmente. Além disso, ele era um famoso espadachim na parte sul da província de Zhejiang. E ele fez várias tentativas para fazer de Mumu seu discípulo, mas o garoto continuou se recusando. Mumu, sim, você não quer ser forte? Sem hesitação, Mumu respondeu: Eu quero ser forte. Então aprenda artes marciais comigo. Dessa forma, mesmo que os bandidos o ataquem como o que aconteceu há 5 dias, você será capaz de proteger a si mesmo e seu pai de forma mais eficaz. Eu não acho que é eficiente, no entanto. O quê? Com essas palavras, o prefeito Zhang franziu a testa. Ele mostrou esgrima de primeira, mas não parecia ser eficaz. Que tipo de besteira é essa? Certamente tinha que ser porque ele vivia sozinho com seu pai nas montanhas, mas isso estava ficando muito infantil. Acalmando sua raiva e confusão, ele abriu a boca. Por que você acha que não é eficiente? Algo como se mover demais. Movimentos demais. Você pode apenas balançar, cortá-lo ou esfaqueá-lo. Eu não entendo por que você tem que se mover, virar a espada e fazê-lo parecer legal. Se ele não tivesse jantado, parecia que o prefeito Zhang estaria prestes a desmaiar. Para descartar tudo o que ele fez como uma tentativa de parecer legal. Todos os movimentos da técnica foram feitos para combater efetivamente os ataques do inimigo e, ao mesmo tempo, atingir as lacunas do oponente. Por que estou me sentindo tão frustrado? Acalmar. O garoto não sabe de nada. Certo, ele ainda estava na fase inicial. Sim, é uma maneira melhor de pensar. Mumu, sim, eu acho que é altamente possível que você entendeu mal. Que tal fazermos isso? O prefeito Zhang pulou e quebrou um galho de uma árvore. O comprimento do ramo era o mesmo que sua espada. O prefeito Zhang, que cortou as folhas e galhos sobre ele, segurou-o como se estivesse segurando uma espada e disse: Vou te mostrar porque uma técnica é uma técnica. Desculpe. Vamos ter uma competição. O que é uma competição? Ele realmente era um garoto que não sabia de nada. Certo. Foi por isso que ele disse tudo isso com o rosto inocente. Significa competir uns com os outros. Competir? Sim, é como uma batalha simulada para diferenciar entre vencedores e perdedores. Ah, então você quer competir comigo? Em vez disso, eu só queria que você saiba. Deixe-me saber o quê? Como pode ser eficiente? O prefeito Zhang segurou o ramo e estava pronto para desdobrar sua técnica. E ele acenou para Mumu fazer o primeiro movimento. Este senhor só vai impedi-lo. Se sua mão ou pé puder tocar até mesmo um único cabelo no meu corpo, você estava certo, e você não tem que se tornar meu discípulo. Mas se você perder, que tal se tornar o discípulo deste senhor? Com isso, Mumu parecia interessado. Mesmo que não estivesse, estava entediado porque seu pai não prestava atenção nele ultimamente. Então essa aposta parecia divertida para ele. Ele não podia deixar de estar interessado. Uma vez é suficiente? Certo. Isso não é muito desfavorável para você? É mais desvantajoso para uma pessoa que não aprendeu artes marciais competir com um guerreiro de primeira linha. Porque o resultado era óbvio. Se alguém não aprendesse artes marciais, seus movimentos estariam cheios de lacunas. Mesmo que a força de Mumu fosse muito alta, era quase impossível tocar um oponente que estava bem ciente de usar uma espada para se defender. Ok, eu não sei o que fazer. Então não há mais nada a dizer. Você deve manter sua promessa, Mumu. Sim, vamos lá.
O prefeito Zhang fez um gesto, e Mumu caminhou em sua direção. Parecia que ele estava tentando fechar a distância. Então vamos manter a distância um pouco. Ele abriu o pé e tentou ampliar a distância. Isso foi quando, pontada, o solo se levantou do chão, e o corpo de Mumu voou bem na frente dele na velocidade de uma flecha. Não, Mumu, que se moveu, estendeu o punho em direção a Zhang. Ele nunca esperava que a distância entre ele e Mumu fosse fechada em um instante, mas o prefeito Zhang manteve sua calma e exibiu uma esplêndida arte de espada com o galho. Isso vai levar muita força, mas nada pode ser feito. Ele colocou força em suas mãos. Mesmo que fosse um galho de árvore, seria uma arma forte se soubessem como usá-lo. O ramo, que estava agindo como uma espada, começou a desdobrar uma técnica de espada que cavaria no pulso, cabeça, peito e abdômen de Mumu. Contudo, assim que o pulso de Mumu ia ser tocado pelo galho, ele estendeu a outra mão e puxou o galho. Ele pegou isso? Isso não pode ser. Um cara que não foi treinado em artes marciais poderia distinguir entre um ataque por acaso e um ataque real? Chocado, o prefeito Zhang decidiu aumentar sua força, mas... que poder! Ele foi arrastado impotente. Foi uma força sem sentido que ignorou seus esforços. O punho esquerdo de Mumu veio em direção ao rosto do prefeito Zhang, que foi arrastado em sua direção instantaneamente. Ai! Com um grito, seu corpo se recuperou e rolou 10 passos de distância. Depois que ele parou de rolar, prefeito Zhang. Os oficiais que estavam assistindo com interesse ficaram assustados com o que viram. Então, vendo seu rosto inconsciente, eles estavam sem palavras. Como isso aconteceu? O prefeito Zhang perdeu a consciência, estava sangrando pelo nariz, e os dentes da frente estavam quebrados.